Olá, caro ouvinte, tudo bem com você? Um forte abraço aí para todo que acessa o meu canal e assiste os meus vídeos. Muito obrigado por sua atenção, ok? O pecado de Adão e a história da criação do homem na narração de Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, né? Nada mais é do que plágio, cópia ou paródia de narrações mitológicas de civilizações mais antigas do que os manuscritos do povo hebreu, né? É que histórias mitológicas e lendas se repetem em várias culturas, em diferentes lugares e épocas, formando alguns padrões básicos, se assimilando em alguns aspectos, de tal forma que seja possível o reconhecimento dos plágios. Histórias são repassadas de cultura para cultura, assim se ligam, se entrelaçam, se conglomeram em seus costumes, formando conjectura de mitos. É que histórias mitológicas vão se mesclando, né, na relação de uma cultura com a outra, em guerras, comércios, no encontro de nações, acabam se misturando as crenças, trocas de costumes, né? Muitos mitos e histórias que se encontram na Bíblia são repetições de histórias de outras civilizações, como as civilizações da Mesopotâmia, né, dos sumérios, babilônios. Muitas histórias na Bíblia são as mesmas da epopeia de Gilgamesh e de outros livros supostamente sagrados anteriores à cultura judaico-cristã, né, mudando muitas vezes apenas os personagens. As histórias de homens feitos do barro por seus deuses, o pecado do homem, o dilúvio universal, juízo final, redenção da humanidade por um Salvador, e etc., refletiram em livros supostamente sagrados de várias civilizações, muito antes do judaísmo, do cristianismo, muito antes até mesmo do povo hebreu, né? Já tinha histórias e lendas de serpentes falando, de animais falando, de gigantes e de muitas outras coisas, também sobre anjos, né? Muitas outras coisas que se encontram na Bíblia, essas histórias já existiam muito antes, ok? Então, esse vídeo aqui é a continuação da questão do suposto pecado original e seus problemas, né? Seus problemas de lógicas, de coerência. Então, essa é a parte 5, está intitulado assim: e se não houvesse o pecado? Se Adão, caso não houvesse pecado, se Adão e Eva não cometesse a infração, a suposta infração à lei divina. Partindo do pressuposto em que Adão e Eva teriam sido de fato os primeiros humanos na face da Terra, admitamos por um instante a possibilidade do casal ter acatado a ordem divina de não degustar do fruto da árvore proibida. A lei das probabilidades diz que essa possibilidade poderia se dar caso o relato do pecado fosse mesmo literal. Isso levanta muitos questionamentos e as primeiras perguntas seriam: o que aconteceria? Adão e Eva ficariam sós na terra ou encheriam a terra de seres humanos perfeitos? Como seriam as coisas? Um grupo de cristãos, na
tentativa de defender e justificar o literalismo do pecado de Adão, poderiam recorrer a duas alternativas. Vamos a elas. Primeira alternativa, que Adão e Eva viveriam para sempre sozinhos na terra. Já conversei com um certo religioso uma vez que optou a essa primeira alternativa. E muitos cristãos fariam o mesmo. Opinam a ideia de que se não houvesse um pecado original, Adão e Eva não teriam descendentes. A maioria dos cristãos aceitam ao mesmo tempo a ideia da imortalidade de um espírito invisível e consciente dentro do corpo biológico humano. Com essa suposição de que Adão e Eva viveriam sozinhos na face da terra, automaticamente tem os cristãos que admitir que os mesmos carregariam cada um dentro de si, por toda a eternidade, um espírito invisível consciente. Adão e Eva, carregariam o espírito invisível dentro deles, um ente consciente, Cada um dos dois teria. Então, esse que seria um dos problemas da tese. Se Adão e Eva vivessem para sempre no paraíso terrestre, em carne e osso, para que serviria um espírito imortal dentro de seus corpos biológicos? A maioria dos cristãos são anti-reencarnacionistas, mas creem na imortalidade da alma, sendo que a alma viva somente uma só vez na carne humana, Toda aquela papagaiada que a igreja fala sobre viver uma só vez depois do juízo e tal, Mas se pararmos para pensar, aquilo não tem coerência, Se Adão e Eva receberam cada um espírito imortal e invisível, não seria necessária a morte de ambos os corpos para a liberação dos espíritos? Não seria necessário abandonar a carne para continuar a sua jornada para o além ou para outras encarnações e assim trilhar suas evoluções? Porque a liberação do espírito teria que depender de um pecado casual. Haveriam teólogos que se contorceriam para responder a essas perguntas. Poderiam responder assim: é que Adão e Eva não tinham um espírito imortal antes de pecar, e depois que pecaram, receberam um espírito imortal. Essa seria a resposta deles. O problema é que a partir dessa tese furada, começaria uma série de incoerências para o raciocínio e a lógica, de tal modo levantar muitos questionamentos, e a primeira pergunta seria assim: não são a maioria dos cristãos que asseguram que é preciso um espírito imortal dentro do homem para vivificar o corpo? E aí, como ficaria? E depois, qual o sentido racional teria de um único casal humano viver sozinho em um enorme planeta por um tempo sem fim? E qual seria o sentido do tamanho do orbe, do tamanho do nosso planeta? Seria um desperdício de espaço, só para dois humanos morarem, não teria sentido isso. Supondo que iriam viver para sempre sós na Terra, sem se reproduzir ou se multiplicar, para que então serviria a diferença entre o sexo masculino e feminino? Qual seria a utilidade da diferença entre os órgãos genitais masculino e feminino, se não para reproduzir? Então, por que Deus faria sexos opostos se não fosse para reproduzir? Por que não foi... Não, nesse caso não fez dois homens ou duas mulheres, Eles não iam se reproduzir mesmo. Uma divindade infinitamente inteligente nada faz de inútil, e seu engenho na criação
deve ser de todo preciso, de tal forma que tudo tome o seu papel, tudo deve ter seu sentido e sua utilidade. Todos os fatores opostos no universo são necessários para o equilíbrio da natureza, e um sem o outro não faria sentido. Por exemplo, o frio e o quente, tristeza e alegria, o claro e o escuro, o dia e a noite, o bem e o mal, masculino e feminino, e etc, e etc. Digo que a base da filosofia taoísta está fundamentada na necessidade da atração dos opostos, da qual o taoísmo, que é a doutrina criada por Lao Tse, chinês, designa como Yin-Yang, representação chinesa do positivo e do negativo, o princípio da dualidade de energias opostas, a polaridade das coisas. Não precisa se ter uma boa perspicácia para se entender que a morte é uma lei natural, é um dos fatores que servem para o equilíbrio do ciclo da vida. Por que então os cristãos creem que se Adão não houvesse pecado, a morte não existiria? Dessa forma, a vida ficaria sim o seu oposto para o equilíbrio da natureza. Tudo teria o seu lado oposto, exceto a vida. Por quê? Da mesma forma, como poderia existir a alegria sem antes ter tristeza, e qual seria o motivo da alegria? Como poderia haver o claro sem o escuro? O mesmo se aplica com a morte e a vida. Como a natureza poderia se manter sem o funcionamento desses opostos? E quanto aos sexos, se Deus criou ambos opostos, temos que, no mínimo, admitir que foi por motivo de reprodução. Esses opostos não teriam sido programados à toa, ou para existir sem motivo algum e inativo pela eternidade. E a permanecer sem sentido por toda a eternidade. Admitindo-se uma divindade perfeita, suas obras têm que ser perfeitas. Caso um casal de seres inteligentes fosse para ser criado para ser como único na face da terra, por que então essa divindade teria criado sexos opostos, como falamos, Então, essa primeira alternativa dos cristãos entraria em choque com a própria Bíblia, da qual os mesmos depositam fé. Está escrito em Gênesis assim, dessa forma: e Deus os abençoou e disse-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-as, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Gênesis, capítulo 1, versículo 28. A própria Bíblia, considerada sagrada pelos cristãos, derruba o argumento infantil que certos cristãos criam, pois a suposta ordem do Deus bíblico é dada desde o paraíso, ou seja, desde que Adão e Eva eram perfeitos. E essa suposta lei da reprodução era dada também a todos os seres vivos, que diz assim em Gênesis: e Deus abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Gênesis capítulo 1, 22. Vê lá, abre a Bíblia e leia. Gênesis capítulo 1, 22. Como poderiam, afinal, o suposto primeiro casal ser o único na terra pela eternidade, se a suposta ordem dessa divindade era para que todos os seres vivos se reproduzissem? Resultado, essa primeira alternativa cai por terra. Resta agora aos cristãos recorrerem a uma segunda alternativa, que seria assim: habitação de humanos perfeitos na terra. Recorrerão agora os cristãos ao argumento de que, se Adão houvesse obedecido à suposta proibição de Deus, ele
e Eva teriam descendentes perfeitos e ninguém morreria. Sendo assim, os cristãos devem automaticamente admitir que todos os humanos teriam órgãos genitais masculino e feminino como seus primeiros pais, e que esses órgãos genitais deveriam ter uma razão de existir. Os cristãos, nessa alternativa, talvez entendam da seguinte forma: que Adão e Eva, sendo perfeitos, sem haver pecado, iriam da mesma forma reproduzir e gerar filhos perfeitos, e assim ninguém morreria por toda a eternidade, né? Porém, assim teria um problema nessa alternativa. A reprodução humana, nesse caso, né, deveria ser monomontânea, porque ninguém morrendo de geração após geração encheria o globo terrestre de tal forma que seria necessária a cessação da reprodução humana devido à capacidade insuficiente do volume do orbe do nosso planeta, né, para sustentar gerações pela eternidade. Seria isso impossível, porque superlotaria a face da Terra antes que os dias contemporâneos chegassem. E, consequentemente, muitas pessoas que se simpatizam hoje não se conheceriam, porque nem mesmo existiriam. Está me entendendo aí? Aí nós não existiríamos. Cessando a reprodução do homem na Terra, haveria então uma última geração de pessoas na Terra que deveriam ficar sem se reproduzir. Eles não poderiam mais reproduzir, porque não haveria mais lugar. Assim não teriam descendentes e haveria, nesse caso, privilegiação. Haveriam privilegiados, né? Porque por um período interminável, essas milhões de pessoas de última geração, de humanos perfeitos, não deveriam ter o mesmo prazer de ter filhos como seus ascendentes. Nesse caso, Deus não daria o direito a todos os humanos perfeitos. Não são todos os cristãos que dizem que somos todos iguais diante de seu Deus? E daí, então, nesse caso? Está me entendendo aí? Uma divindade onisciente saberia que os humanos perfeitos de última geração também teriam os mesmos sentimentos e sensações igualmente aos das gerações anteriores, que eram reproduções, né? Eram cópias de seus antepassados, seriam iguais. E o Deus cristão deixaria algum filho de fora? Porque nesse caso deveria deixar milhões? Porque reservaria o direito de ter descendentes só aos humanos perfeitos das gerações anteriores? Não seria isso injusto? Todo o privilégio é preferência, e toda preferência é injustiça. Os últimos seres humanos perfeitos a serem gerados sem o pecado possivelmente seriam fisiologicamente iguais aos seus antecedentes, tendo os mesmos órgãos internos, órgãos externos, automaticamente tendo órgãos genitais também. Então, no caso da cessação de reprodução, qual seria a utilidade das diferenças sexuais entre os humanos da última geração perfeita? E de que serviriam os úteros das últimas mulheres se não para engravidar e gerar filhos? Não é conveniente, assim, existir a morte para se ter o equilíbrio das coisas? Perceba que a vida sem o seu oposto, que é a morte, né, tudo se desregularia nesse aspecto. É preciso haver a morte para que todos os seres tenham o mesmo direito de dar sentido às coisas. Com a morte e a vida em atividade, uns morrem para dar lugar a outros que nascem. E assim todos têm a chance de ter descendentes, pois assim o ciclo da vida de nascimento e morte se torna interminável. Mas sem a morte, a reprodução um dia haveria de cessar e tudo se estacionaria, o que não estaria de acordo com o ciclo da vida e das atividades da natureza.
né? Com a morte não se pode haver última geração de pessoas, pois sempre haverá de morrer pessoas e seres para nascerem outros. Agora, caro leitor, vamos rir um pouco e ao mesmo tempo refletir em cima da questão da morte. Vocês lembram, quem já viu aí, no programa humorístico do Chaves, houve um certo episódio em que a dona Clotilde, lá, a bruxa do 71, né, conversava com o seu Madruga. E no final no final da conversa, assim, a bruxa do 71 falou assim: a minha boca é um túmulo. E o seu Madruga retruca com uma piada dizendo assim: é por isso que fede tanto, né? Então, o caro ouvinte, nota-se nesse momento de humor que a piada do seu Madruga está ligado com a morte, né? Pois digo que se não existisse a morte, não teria como moldar uma piada como essa, de modo considerá-la engraçada, porque no caso, jamais existindo a morte, é lógico que, consequentemente, a mesma não seria conhecida, e tampouco haveria túmulos e o mau cheiro da decomposição de um corpo morto. Vocês estão me entendendo aí? Esse humor acerca da morte, né? Túmulo, minha boca é um túmulo, está se referindo à morte, né? Só existe com o fato da existência, da existência da morte, né? Então a morte serviu, nesse caso, para mais alguma coisa. É notável que tudo nos planos de existência dentro do multiverso está conectado e interligado. Tudo serve para alguma coisa. Todas as coisas se encadeiam, tomando seu papel. Vê que tudo se liga, tudo que existe tem seu sentido de existir. Nada do que existe deveria ser inexistente. Cristãos da maioria das vertentes do cristianismo, né, acreditam na imortalidade da alma. Ok? Como já havíamos comentado no começo, né? Se em um total de bilhões e bilhões de pessoas perfeitas na Terra sem o pecado de Adão, ninguém morreria, para que serviria um espírito invisível e imortal dentro de cada indivíduo? Para que serviria o espírito, então, encarcerado dentro do corpo? Né? Para que serviria tantos espíritos encarnados pela eternidade no interminável tédio do paraíso terrestre? Cristãos majoritários recorreriam em dizer que, no caso do corpo imortal, na eternidade, o espírito invisível teria sua função para que os humanos sentissem diferentes sensações e emoções, sentimentos, essas coisas assim, né, que eles falam. Alegam os mesmos que é o espírito que vivifica o corpo humano biológico. A igreja nega completamente que os animais tenham um espírito invisível e imortal ou almas para vivificar seus corpos, e que tal é exclusivo só para o homem, só para os seres humanos, né? Se os homens possuem espírito imortal e os animais não, como se explica o fato de certos animais terem as mesmas sensações, sentimentos e emoções que os seres humanos? E o que vivifica o corpo dos animais? A Bíblia dos cristãos discorda novamente com eles no livro de Eclesiastes, que diz assim: porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais. O mesmo lhe sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem um homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige
para cima e dos animais para baixo da terra. Então, isso está escrito em Eclesiastes 3, do versículo 19 ao 21. Eis a necessidade da morte para o ciclo interminável de nascimento e morte de todos os seres, homens, animais, plantas. No caso da imortalidade do corpo biológico humano, consequentemente não haveria velhice e todos viveriam eternamente com a aparência de jovens, assim de mais ou menos 25 a 30 anos, né? Então, chegando todos nesse mesmo ponto de chegada, um dia, se estacionando com a mesma juventude para toda a eternidade, nesse caso não se saberia quais seriam os filhos, quais seriam os pais, os netos, os bisnetos, trinetos, né? Ou no mínimo isso ficaria muito esquisito, né? Pois somente a idade mais madura em aparência é que se pode identificar com base quais são os pais, quais são os filhos, avós ou bisavós, né? Então, eis uma lógica para a necessidade da velhice. Tudo na possível criação deve ter um sentido racional, né? Então, sem a velhice, como se acharia inspirações para os milhares de filmes bem bolados relacionados à morte, desculpa aí, à velhice, né? Como, por exemplo, temos no filme, não sei se o cara ouvinte já viu o filme antigo, de 1989, Warlock, o Demônio, né? Onde a garota mocinha do filme, Cassandra, né? Interpretada por Lori Singer, né? Ela envelhecia 20 anos por dia, devido a um feitiço lançado pelo bruxo Warlock, interpretado pelo Julian Sands, né? Que até é muito famoso aí. Então, assim, tudo infelizmente, na questão da morte, muitos teólogos precipitados colocam uma pedra em cima do assunto, chamado assim mistério, né? Ou seja, quando não há como explicar o caso da morte, dizem que tudo se trata de um mistério de Deus, fecham a questão desistindo completamente do assunto, né? Eles jogam a toalha, bloqueando a conversa. Mas isso é o máximo que eles conseguem fazer quando enfrentam debates profundos e impactantes. Eles não conseguem ter argumentos contra a verdade, contra a lógica, né? E quanto ao que foi objetado sobre as últimas gerações de humanos perfeitos na Terra, que não poderiam se reproduzir a partir dessa, né? A partir da última geração eles não podiam mais se reproduzir devido à lotação, à proliferação de humanos, né? E devido a um limite tolerável condicionado ao tamanho do planeta, alguns cristãos poderão tentar achar uma saída para esse problema, alegando assim o seguinte: quando a Terra estivesse superlotada, não tolerando em seu volume mais a habitação humana, as pessoas perfeitas de última geração de nosso orbe poderiam migrar para outros mundos planetários do universo, de zona habitável, preparada por Deus, e continuarem a procriação, tendo descendentes lá nesses outros mundos, nesses outros planetas de zonas habitáveis, né? Assim por diante se daria sempre de mundo em mundo. Talvez algum cristão recorra a essa alternativa aí, né? Dessa forma, os cristãos estariam se apoiando na ideia geocêntrica, isto é, presos na antiga concepção de que o homem é o centro do universo e das atenções, e é o principal ser inteligente na criação divina, no universo, e a ele se refere a todas as coisas. Por isso, automaticamente, devem pensar que daqui a raça humana pode migrar para outros mundos de zona habitável. Se apoiam na ideia de que a Terra é o primeiro e principal mundo habitado em todo o cosmos.
Certa vez, eu estava conversando com um ancião das Testemunhas de Jeová e ele tentou essa saída, né? Estávamos conversando sobre eventos escatológicos, segundo a seita, né? E comentávamos também sobre o suposto período milenar do reinado de Cristo, a primeira e a segunda ressurreição, etc., essas coisas, né? Por final, concluiu o ancião que depois de um Armagedon apocalíptico, né, a terra seria restaurada e se tornaria um paraíso de pessoas justas. Aí eu perguntei assim ao ancião, mas e se no paraíso as pessoas vão viver para sempre, sem nunca morrer e sempre se reproduzindo, como isso se dará quando a terra ficar superlotada? Como será possível continuar a procriação? Aí o ancião optou a uma alternativa de que o seu Senhor, Deus Jeová, né, poderia nesse caso criar outras terras no universo para continuar a procriação humana. Então foi essa uma saída furada do ancião, né, pois ele se apoiou na ideia geocêntrica da Terra, de que a Terra é o centro do universo e o primeiro mundo habitado no universo, coisa desse tipo assim, né? A ideia geocêntrica produz muitas teses e objeções equivocadas. Os adventistas do sétimo dia, por exemplo, acreditam que existam seres físicos e inteligentes de outros mundos no universo, mas que estes não caíram em pecado como se deu com a raça humana. Automaticamente estão dando a entender que o suposto Satanás caiu aqui na Terra somente e conseguiu fazer com que apenas essa humanidade se corrompesse. Ora, mas nesse caso, a justiça divina não seria iguais para todos os seres inteligentes de todos os mundos do universo e dos universos, né? Por que razão os seres inteligentes de outros orbes habitáveis ganhariam o privilégio de ficar em centro dos ataques do diabo, do suposto Satanás, né? Muitos cristãos, embora não aceitem mais a ideia de Cláudio Ptolomeu, né? A ideia do geocentrismo, em que a Terra é o centro do universo e que os astros giram ao seu redor, ainda assim acredito que o ser humano é o ser que está no palco das atenções na criação. Ou seja, a raça humana é a principal entre todas as espécies do universo. O espiritismo kardecista, por sua vez, ao menos, dá um sentido mais racional para a pluralidade de mundos habitados no universo. A doutrina espírita é a mais plausível nesse aspecto. Para o espiritismo, Deus habitou o universo de seres inteligentes e os mundos concorrem igualmente na criação. Não há privilegiação e todos os mundos habitados passam pelas mesmas fases de evolução, desde mundos primitivos até mundos superevoluídos habitados de espíritos puros e perfeitos, que para chegarem ao patamar da felicidade suprema tiveram que trilhar em diversas encarnações por vários mundos habitados no universo, que para eles foram como escolas. Para o kardecismo, né, fundado por Allan Kardec, os mundos concorrem igualmente, recebendo e expulsando espíritos em fase de evolução através da reencarnação. E há também o caso de mundos transitórios, da qual, nessa fase, em períodos de transição, expulsam espíritos atrasados em coletivo para um orbe apropriado ao nível de evolução a que estão travados. Então, caro ouvinte aí, ó, eu como agnóstico, eu, Araxi Souza, sou agnóstico e multiversista. Digo aos cristãos presos a dogmas supersticiosos que a nossa terra não é a única, nem a primeira, nem a última, nem o principal mundo, nem a principal terra habitada de seres inteligentes, assim como o nosso universo também não é o principal, nem o único, nem o primeiro, nem o último universo
projetado no multiverso pelo possível criador ou gerador, a possível força cósmica que gerou o multiverso, né? O possível ser aí que criou o multiverso aí no infinito, possível ser que criou o infinito com seus vários planos de existência, né? Eu acredito que antes da nossa Terra existir e antes do nosso universo ter início no Big Bang, já existia outras terras em outros mundos, em outros universos, desde toda a eternidade dentro do multiverso, nesse conjunto infinito, né? Digo que a nossa Terra sempre existiu dentro do multiverso. Antes da nossa Terra existir nesse universo, já existia em outros, né? Então, nós não temos nenhum privilégio na criação, né? O suposto, desculpa aí, o possível criador, possível gerador do multiverso, sempre deu início a universos, mundos e dimensões dentro do multiverso. E assim faz, e assim o fará para toda a eternidade. Ok? Então, caro ouvinte, espero que algumas coisas aí possam ter sido esclarecidas, né? Desculpa aí pelos meus momentinhos de erro aí, mas deu para fazer uma geral aí, para dar uma luz aí para o que eu quero dizer, né? Então eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado dos raciocínios expostos nesse vídeo. Então dê um joinha aí, dê a sua opinião e se inscreva no meu canal para ajudar no crescimento dos meus assuntos, dos meus vídeos, né? Então, tchau, até a próxima e muito obrigado, ok? Beleza.